Estamos iniciando um encontro de líderes do Instituto de Desenvolvimento da Liderança. É com muito prazer que nós recebemos, nesse momento, companheiros de todo o Brasil para participar desse nosso encontro, que tem como tema central a liderança como fator de desenvolvimento dos Lions Clubes. Falamos de Lions Clubes porque nós queremos falar nos clubes de Lions, nos Leos, nos Castores, e é importante que nós tenhamos líderes falando para líderes. E convidamos para participar desse encontro companheiros que participaram de forma bastante positiva do primeira turma do curso de pós-graduação em desenvolvimento da liderança promovido pelo Instituto. Foi um momento de participação de mais de 150 companheiros nossos, e dentro desses integrantes, alguns foram escolhidos para participar desse nosso encontro. Esperamos que ele seja bastante proveitoso. Nós queremos agradecer a cada um dos expositores de vários estados, vários distritos, mas que trará a sua contribuição para a disponibilização, para debates, para acompanhamento por parte dos Lions Clubes. O Instituto de Desenvolvimento da Liderança tem feito esses encontros, como workshops, ao lado de outros programas, como os cursos, e é importante que a gente dê a oportunidade que talentos, e nós temos aí jovens talentos nesse cenário nacional, podendo expor suas ideias. Acho que é importante nós termos alguns experientes, com grande experiência, já em Lions, outros mais jovens, mas que todos possam ter a sua visão e transportar essa visão através das redes sociais para todos os clubes existentes em nosso país, e já até ultrapassando um pouco as barreiras do nosso território nacional. Então é com muito prazer que nós queremos agradecer a cada um. Todos serão apresentados, queremos já fazer o encaminhamento à nossa companheira, a professora Aurora Carvalho, que vai fazer a apresentação de cada um dos expositores. Nós queremos só dar realmente esse momento inicial e voltaremos no final para o encerramento desse nosso encontro. PDG, companheiro José Carlos Rodrigues Stipe, casado com a companheira Melvin Jones Elizabeth Stipe há 48 anos. Possui 2 filhos, uma filha e 5 netos. Engenheiro mecânico com formação em especialização em planejamento empresarial e treinamento. Pertence ao distrito LC2 e ao Lions Clube de São Paulo Pompeia, desde 1994. Foi governador do distrito LC2 no ano 2013 e 2014. Já ocupou diversos cargos em seu clube, como tesoureiro, secretário de diretores associados, coordenador de LCIF e presidente. Atualmente está como coordenador da Escola de Dirigentes, coordenador GLT do Distrito LC2, coordenador GLT do Distrito Múltiplo LC e líder de grupo do Programa de Treinamento aos primeiros vice-governadores e governadores do Distrito Eleito do Ano Leonístico 2021-2022. É leão orientador certificado, instrutor formado FDI e instrutor certificado LCIP por Lions Internacional. Boa tarde, companheiros, companheiras, domadoras, Leos e Castores, que possam estar presentes nesse workshop virtual sobre a liderança como fator de desenvolvimento de clubes de Lions. Eu sou, para quem não me conhece, o companheiro de Melvin Jones, ex-governador de distrito José Carlos Stipe, governador 2013 e 2014. Sou do Lions Clube São Paulo Pompeia, do distrito LC2. Sou coordenador de GLT do Distrito Múltiplo LC e do Distrito LC2. E atualmente sou líder de grupo para os primeiros vice-governadores de língua portuguesa, que são 28 do Brasil e 2 de Portugal, onde estamos exercendo um trabalho bastante interessante e totalmente focado em liderança para os futuros governadores do ano que vem. E eu venho a vocês hoje para partilhar algumas experiências sobre liderança.
Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a liderança no leonismo, tá? Melvin Jones deixou para nós a seguinte frase: poucas vezes, no decorrer da nossa vida rotineira, surgem oportunidades para exercer liderança dentro de grupo, dentro dos nossos grupos que a gente convive. Agora, tal ensejo, porém, é oferecido aos associados dos Lions Clubes. Toda pessoa que entra no Lions Club, tudo que se espera dele é que ele se torne um líder. E essa frase de Melvin Jones, ela vai continuar mais, e ela é e vai continuar mais verdadeira do que nunca, tá? Quem ingressa nas fileiras do leonismo deixa de ser um mero observador e se torna parte integrante de uma equipe de líderes que está presente em quase todas as partes do mundo. Quando uma pessoa de boa reputação e idoneidade é convidada para ingressar no movimento leonístico, com certeza seu padrinho identificou nela um líder no seu currículo social e de amizades. Por isso, devemos exercitar a liderança em toda a sua plenitude, quer estejamos ocupando cargo na diretoria do clube, do distrito ou do distrito múltiplo, ou como membro simplesmente de uma comissão do clube. E o que é exercer a liderança? Tem alguma regra para isso, né? Tem algumas frases que falam o que é exercer a liderança. Por exemplo, é ser criativo e audacioso nas suas ideias. É aceitar e cumprir as tarefas que lhe são confiadas. É descobrir e dar vazão às lideranças emergentes. É ter interesse pela causa leonística. É aceitar a decisão da maioria. É colaborar com todos os companheiros, companheiras, léus e domadoras. É integrar o time dos otimistas. É cultivar a lealdade e a humildade. É adotar o leonismo como uma filosofia de vida. E o Lions Club nos oferece grandes oportunidades para desenvolvermos nosso potencial de líder e nossas qualidades profissionais e de dirigentes. Então, para a gente poder desenvolver ao máximo o nosso potencial de liderança, existem algumas sugestões, tá? Por exemplo, familiarizar-se com o leonismo através da leitura e participação em seminários e palestras, aceitar as missões e os cargos que lhe forem confiados, para participar ativamente dos programas e atividades do clube, desempenhar suas missões da melhor forma possível, apresentar-se voluntariamente para assumir outras funções no clube, com vistas a colaborar com seu presidente, assistir a todas as reuniões do clube, isso é muito importante, absorver a experiência transmitida por outros líderes e jamais ser omisso no exercício da sua liderança. A liderança leonística deve iniciar-se no clube, passando pelo distrito e pelo distrito múltiplo. Em cada uma dessas etapas, abrem-se novos horizontes, cultivam-se novas amizades e conquistam-se novos conhecimentos. E esse, até esse momento, é um pequeno resumo para que a gente possa afirmar que Lions pode e deve ser um time de líderes. Porque quanto mais a gente incentivar a liderança e quanto mais a gente incentivar que os líderes se manifestem, mais a gente vai formar um time coeso de líderes, né? Agora, nós não podemos esquecer nunca que a liderança ela está intimamente ligada a um outro fator que a gente tem que ter, a comunicação. Não existe liderança sem comunicação. Essa é outra frase também bastante conhecida, né? Peter Drucker, por exemplo, que é um escritor, professor e consultor de grandes empresas, consultor administrativo de grandes empresas, ele afirma que 70% de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação.
Porque quando uma empresa te contrata, ela te contrata, e a gente está falando de Lions também, quando você entra de associado, querendo de você um líder, mas você tem que ter uma excelente comunicação. E muitos desses problemas se devem porque o líder tem uma comunicação ineficaz. Pois no momento da comunicação, sabemos que o resultado obtido é de responsabilidade exclusiva de quem emite a mensagem. Então, quando o líder for emitir a sua mensagem, ele tem que estar totalmente integrado com as pessoas a quem ele está comunicando. Tem que ser um toma lá da cá natural, não pode ter ninguém com ressalvas para atender, tá? E outra coisa, a comunicação tem que ser muito bem feita. Para quem assistiu o desenho Madagascar, né, aquela história dos bichinhos lá, né, tem uma cena muito interessante nesse filme e divertida, né? O principal personagem lá, que é o Alex, né, que é o leão, ele chama um grupo de macaquinhos e passa uma mensagem para eles e diz para eles replicarem a mensagem, né? E os macaquinhos vão repassando de ouvido a ouvido a mensagem totalmente distorcida do original. Cada um transmite da sua maneira, e até chegar desastrosamente no receptor, quem era a única pessoa que precisava receber a mensagem dos macaquinhos, né? A mensagem que o leão mandou. E não precisa dizer para vocês que o resultado dessa foi horrível, o resultado, qual foi o resultado dessa peripécia, né? Quem não assistiu, assista para ver, isso aí é bastante interessante, né? Agora, por que eu falei dessa coisa? Por que eu citei esse filme, um filme de macaquinhos e animais, que é o tal do Madagascar, né? Só para mostrar para vocês que isso acontece em algum lugar, né? Ainda bem que isso só acontece com os macaquinhos, não é verdade? Por exemplo, no nosso mundo isso não acontece, né? Da gente soltar uma comunicação numa reunião onde tinham poucos associados presentes e quando voltar para a última reunião, cada um recebeu uma mensagem diferente, né? Quer dizer, então isso é muito, isso acontece em todos os lugares. Por isso que a gente tem que comunicar de forma positiva, né? A arte imita a vida e saber se comunicar é um dos requisitos principais para uma liderança efetiva e que gere resultados positivos dentro de uma organização. E aí a gente lê Lions aí quando a gente fala de uma organização, né? Liderança comunicacional. Será que existe isso, né? Um líder comunicacional? Existe sim, é a capacidade que um líder possui para organizar suas ideias e desenvolver uma mensagem eficaz que inspire nas pessoas o comprometimento desejado para alcançar um resultado superior. Então, o líder tem que saber muito bem articular suas falas para transmitir muito bem as suas mensagens. Quando a gente analisa algum dos maiores ícones comunicacionais da história, a gente não fala em comunicadores, né? Vamos falar em líderes e ícones como comunicacionais, né? Como Sócrates, Jesus, Martin Luther King, Rui Barbosa, Churchill, Mandela e muitos outros, né? A gente vai constatar que o legado desses líderes foi marcado pela maneira como eles se expressavam, a sua liderança pela habilidade ímpar de comunicação eficaz. Todos eles tinham uma habilidade ímpar de comunicação eficaz. Mais do que os efeitos históricos desses líderes, eles inspiraram e continuam inspirando multidões pelas suas frases de efeito. A gente não vê a pessoa falar uma frase, falar, Churchill disse, Jesus nas suas mensagens falou. São frases de efeito, são discursos eloquentes, são textos, parábolas e metáforas encantadoras. Por isso que eles eram os líderes comunicacionais, né? E o segredo deles consiste basicamente na maneira com que eles influenciaram multidões pelas suas habilidades interpessoais, muito mais do que suas habilidades técnicas. Talvez algum deles nem tinha nada de técnico para mostrar, ele só tinha que mostrar mesmo comunicação, o que vinha do coração dele, né?
Então, esses líderes transformaram ideias em objetivos, visões em ações concretas, e eles mobilizaram nações em prol de suas convicções. Todos esses que eu falei e muitos outros mais, tá? Eles eram autoconfiantes, automotivados e possuíam uma ótima postura presencial e gestual. Eles sabiam se comunicar com as mãos, com o olhar, com a sua vestimenta, não é? Cada um à sua maneira. E tudo isso, somado à sua comunicação eficaz, os tornavam carismáticos e rodeados de adeptos. Qual desses nomes que eu falei não tiveram milhões de adeptos? Tá? Então, para entender um pouco mais sobre liderança comunicacional, precisamos primeiro entender o que significa comunicação. E a palavra comunicação tem sua origem no latim, comunicare, que significa tornar comum ou partilhar. E se a gente dividir a palavra comunicação, a gente também tem duas palavras muito interessantes, né? Que é comunica e ação. Ou seja, um líder que sabe comunicar suas intenções de uma maneira clara e objetiva sempre obtém a ação desejada dos seus liderados. Ok? O líder comunicacional é aquele que inspira o espírito de equipe, a responsabilidade coletiva pelos resultados e a troca constante de informações entre os seus liderados, promovendo assim um ambiente em que todos se sintam participativos e principalmente motivados. Ele deve ser exemplar e exercer sua confiança pessoal através de atitudes firmes e decisivas. O líder comunicacional é prático e realista, ele não fica rodeando, tá? Mas utiliza a linguagem da emoção. Ele cativa seus liderados pela força motivadora da sua comunicação. Por exemplo, um líder comunicacional nunca diz: faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vocês já ouviram isso? Todos nós já ouvimos, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por que ele nunca diz isso, o líder comunicacional? Porque ele inspira seus liderados pelo seu exemplo pessoal. Então, ele nunca vai dizer: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Faça da maneira que eu faço também. Então, é por isso que ele é o líder comunicacional, né? É importante frisar que a automotivação é um dos requisitos mais importantes para obter uma liderança comunicacional efetiva, tá bom? Você tem que ser automotivado. Um líder automotivado é aquele que acredita entusiasticamente na sua própria força interior, que não depende de fatores externos para te motivar. Ou seja, não cria expectativa nas coisas, sistemas ou pessoas. Ele não faz isso, tá? Ele possui a experiência necessária para imprimir em seus liderados o respeito pela sua presença, e seus seguidores ou sucessores muitas vezes o reverenciam como é que a gente fala dessas pessoas? Eles são os mestres, né? Pois esses líderes comunicacionais ensinam as pessoas a aprender, promovendo a reflexão interna, que fomenta a atitude mais justa para o enfrentamento das crises e dos conflitos nas organizações. A liderança comunicacional é a maneira mais efetiva de promover o alinhamento da missão, visão, valores e, principalmente, das expectativas de futuro no ambiente de trabalho. É preciso que um líder utilize sua liderança comunicacional para promover o comprometimento da equipe no alcance dos resultados, alinhando as competências individuais com os objetivos estratégicos da organização, estabelecendo um canal aberto de comunicação entre todos os níveis hierárquicos, pois saber liderar é, acima de tudo, saber se comunicar.
Vamos lembrar que a gente tem um lema de direção esculpido na nossa declaração de visão de Lions Clube Internacional, né? O que diz essa declaração para a gente, né? O que Lions quer ser? Quer ser o líder mundial em serviços comunitários e humanitários. Nós todos sabemos que o Lions Clube é o maior clube de serviços do mundo. Mas qual é a nossa direção? O que nós temos, para onde a gente tem que apontar? É para ser o líder mundial em serviços comunitários e humanitários. Aí sim nós vamos estar todos realizados, né? Essas duas colaborações que eu passei para vocês, eu falei que eu ia passar colaborações importantes para vocês. A primeira, quando a gente fala em líderes, né, foi de uma ex-presidente de clube e de relações públicas do Lions Clube de São Sebastião do Paraíso, a companheira Paula Amaral Calduro Lauria. Ela que fez essas afirmações para a gente e publicou. Isso está publicado. Se vocês procurarem, vocês vão ver toda a publicação dela na íntegra, tá? E o segundo que nos ajudou é um dos que hoje eu estou ajudando, quer dizer, eu estou trabalhando junto com ele, né? Porque é o nosso primeiro vice-governador, Ivair Ximenes Lopes, do distrito LB1. Foi ele que publicou todas essas considerações sobre liderança e comunicação, a importância da liderança e da comunicação. E agora, para continuar e fechar nossa apresentação, a gente tem que entender qual é a chave do leonismo, né? E a chave do futuro da nossa organização é a liderança efetiva e eficaz. É a chave do sucesso das nossas comunidades. Liderança significa a diferença entre enfrentar os desafios do futuro ou alinhar-se com aqueles a quem tudo é indiferente. Sem liderança eficaz, nenhuma organização terá seus programas ou atividades executadas com sucesso. É isso que nós queremos hoje? É exatamente isso que a gente quer para o futuro da nossa organização, né? Temos que proporcionar oportunidades de desenvolvimento de liderança em todos os níveis de Lions Clubes. Fortalecer as nossas habilidades de liderar necessita e exige comprometimento e muito trabalho. Se o Lions imagina poder continuar atendendo as necessidades humanitárias, que são cada vez maiores, e aumentar a sua distinção e reconhecimento e prestígio em todas as comunidades, ele deve, acima de tudo, se preocupar em fortalecer as suas habilidades de liderança. A gente não pode ficar inerte, porque a nossa associação tem que ser uma associação vibrante, ativa, sempre proporcionando serviços humanitários ao redor de todo mundo, né? Além da preocupação com o próximo, a liderança tem muitas outras qualidades. Entre elas está a capacidade de se comunicar com outras pessoas. A gente já falou isso mais para trás um pouquinho, né? E ouvir o que elas têm a dizer. Liderança significa ser honesto, inspirar os outros e sentir entusiasmo por tudo que se faz. Um líder deve ser inovador e dar exemplos consecutivos e construtivos para as outras pessoas. Um líder deve proporcionar desafios e motivar os outros a enfrentá-los com você. E o que é motivação? Motivação é algo que a gente tem, que vem de dentro da gente. Você não consegue motivar as pessoas, outras pessoas, a fazerem qualquer coisa, a não ser que elas queiram fazer. E qual é a primeira pessoa que tem que ser motivada por aquilo que você quer que os outros façam? É você mesmo. Se você quiser criar um ambiente propício para que as pessoas possam cooperar com você, tem estudos que demonstram isso, tá? Você primeiro tem que se convencer de que aquilo é bom para você. E tem estudos que mostram isso, né? E que isso soa familiar a todos vocês que são leões, né? Você, quando quer uma coisa de fato, você procura dizer aquilo. E quando você quer uma coisa de fato, o que você tem? Você tem boa visão,
visão da comunidade, visão do futuro, visão das suas possibilidades e da sua realidade, né? Visão é a habilidade de olhar para o passado e aprender das falhas. Visão é a capacidade de ver o que deve existir agora e o que pode existir agora, através do seu esforço, tornando-se melhor, tudo aquilo melhor. Visão é a capacidade de olhar para o futuro e conhecer o que é possível. Visão é ser capaz de atrair os outros e para junto com você enxergarem o futuro com comprometimento e com as condições e o desejo de ajudá-los a tornar realidade. Então, tudo isso é um trabalho conjunto, né? E a pessoa que falou tudo isso que eu estou dizendo para vocês, ele disse assim: eu tenho uma visão do que o Lions deve ser. Olha só que interessante. O Lions deve continuar a ser a maior organização de serviços do mundo. Deve continuar forte, não por ser grande, mas para que, com seu tamanho, possa ser capaz de realizar tantas coisas importantes. A Associação Internacional deve crescer em prestígio, reconhecimento, conscientização e números, e deve crescer não pelo crescimento em si, mas porque nós estamos capacitados a realizar muito mais. Se nós formos maiores, poderemos fazer aquela garotinha enxergar a sua mãe, podemos ajudar aquele garoto a correr a sua corrida, ajudar aquela mãe a cuidar de seus filhos e ajudar aquele pai a tornar-se novamente produtivo. Há muito de bom que pode ser feito e ainda deve ser feito. Eu quis, com esse parágrafo final aqui, que a gente fala da visão dessa pessoa, né? Quer dizer, eu faria uma pergunta se a gente estivesse falando ao vivo, né? Isso que eu falei é a realidade de hoje? Tudo isso que eu falei agora nessa última fala, nesse terceiro e último trecho, são coisas do presente? Vocês sabem quando isso foi falado? Isso foi falado no discurso da 43ª Convenção Nacional do Lions em Blumenau, Santa Catarina. E foi falado pelo ex-presidente internacional William Wooder em 22 de maio de 1996. Eu tinha exatamente 2 anos e 3 meses de Lions. Então, a realidade de 20 e tantos anos atrás é a mesma realidade que nós temos hoje. Por isso que eu sempre me propus, desde o dia que eu entrei no Leonismo, eu entrei em 94, o primeiro instituto de liderança que eu participei foi em 1996, e tive como um dos professores o então presidente internacional, Agostinho Soliva. Fui um amigo, companheiro e tive como um mentor o professor Sobral, que muito me ajudou, muito me auxiliou no meu caminho. E hoje eu procuro cada vez mais procurar forças e levar o que tem dentro de mim para a formação de novos líderes. Talvez seja por isso que o nosso companheiro João Roberto me convidou para falar um pouquinho para vocês hoje, e eu agradeço muitíssimo a ele, muitíssimo a tudo que ele vem fazendo pela formação de nossos líderes e pelo engrandecimento do nosso movimento leonístico a nível de Brasil. Obrigado a todos vocês. E bom final de tarde a todos também. Companheira Leão Viviane Moura Nóbrega, ex-governadora, esposa do PDG Tadeu Nóbrega, associada do Lions Clube Goiânia BNK do distrito LB2. Leão, desde 1999, desempenhou diversos cargos e funções no movimento, com interesse especial em estudo e aprendizagem. Facilitadora do Programa de Excelência de Clube, Leão orientadora certificada, companheira de Melvin Jones. Profissionalmente, é arqueóloga e historiadora, com ênfase no patrimônio cultural. Olá, leões, léus, castores, domadoras e demais pessoas presentes. Eu sou Viviane Moura Nóbrega, ex-governadora do Distrito LB2
2022, ano neolítico 1920, e hoje presidente do Lions Clube de Goiânia, Bandeirantes Benincá. Como egressa da turma, nossa primeira turma de pós-graduação em desenvolvimento de liderança, que é essa parceria entre o Instituto de Liderança do LC1 com a Universidade de São José, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar falando a vocês e vocês escutando esse retorno, algumas ideias que nós absorvemos do curso de pós-graduação. Agradecer ao professor, companheiro PDG João Roberto, a governadora Vera Maria e a querida patronessa Aurora, por toda a dedicação a nós, egressos do curso, e por toda a trajetória que nós tivemos nesses últimos meses. Nesses meses de instrução virtual, eu tive a oportunidade de aprender muito com os professores que se voluntariaram a nos servir por meio da educação e por meio do conhecimento. Eu igualmente agradeço a cada um deles, porque ouvi-los e tê-los como professor foi uma honra para mim, para poder absorver o conhecimento deles. Todos os módulos apresentados contribuíram para a certeza de que a liderança é um fator de desenvolvimento, não só dos nossos clubes, como é o nome desse workshop, mas também para todos os campos da nossa vida. A questão da liderança que nós podemos desempenhar no cotidiano das nossas vidas também foi importante a gente aprender no curso de pós-graduação. Entre os módulos que nós tivemos, eu escolhi um em especial para falar hoje, o módulo Liderança e Direitos Humanos, onde as disciplinas expuseram o envolvimento dos direitos e deveres nas relações sociais, apresentando a face jurídica dessa relação e como o líder deve olhar para essa face, buscando o seu reflexo, buscando expressar a justiça na atuação da liderança de alguém que mostra o caminho. Partindo da premissa de que para mostrar o caminho é necessário saber o caminho, um líder deve ser preparado para buscar conhecer as pessoas com as quais ele irá conviver no âmbito da sua liderança, seus liderados, entender o contexto e recursos com os quais dispõe. E, fundamentalmente, precisa organizar-se, planejar-se para o trajeto, focando no destino, que é o objetivo de todos os participantes da caminhada. Quando se propõe mostrar o caminho, na maioria das vezes, o líder não objetiva mostrar para uma pessoa apenas, mas para um número maior de indivíduos, que o sigam a direção que ele está propondo levar, que vislumbre a conquista, que lute pela vitória. Nesse contexto de liderar, entendo os direitos e os deveres como uma sinalização no caminho, como os sinais de trânsito, que orienta a velocidade, direção, perigos, enfim, o que pode ou não ser feito na via. As leis orientam o que se pode ou não ser feito nas relações sociais. Até onde se pode ir com os direitos? Até onde se deve recuar com os deveres? A trajetória do ser humano, vivendo em comunidade, institui placas, inscrições, sinais na via, sinais luminosos para orientar essas questões. Ao longo da história humana, diversos códigos de conduta foram sendo adotados para que se pudesse ter um mínimo de convivência pacífica. Os diferentes povos produziram diferentes culturas, diferentes crenças e diferentes divisões de mundo, consequentemente, diferentes códigos. Tais diferenças levaram, por vezes, a inúmeras disputas, discórdias, guerras. Vários desses conflitos entre povos e nações atravessaram os séculos e perduram até os dias atuais. Buscando amenizar os conflitos diante da imigração e emigração de diferentes povos em diferentes sociedades, os referidos códigos foram sendo adaptados, compilados e ajustados para que o máximo de povos fossem acolhidos nas diferentes comunidades sem prejuízo dos costumes locais.
O transcorrer da história humana demonstrou que não buscava entender que os seres humanos possuem direitos naturais, que de tão óbvios que são, nem precisavam ser escritos, pois sempre existirá alguém ou algum grupo que irá tentar violar o direito natural da vida, da segurança, a liberdade, a propriedade ou a igualdade, visando interesses próprios ou de uma noção de coletivo distorcida. No final do século XVIII, tendo como marcos a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789, tais abusos induziram aos intitulados direitos positivos, agora escritos e documentados, levando em conta os direitos naturais e, a partir deles, adicionados outros, sobretudo elaborando os deveres, que deveriam ser atendidos para que os direitos não fossem violados. Com a modernidade e o surgimento de outras formas de relações sociais, os direitos e deveres foram recebendo especificidades que atendessem às necessidades das relações trabalhistas, empresariais, industriais, civis, entre outras. Desde então, as regras e regulamentos que as partes envolvidas nessas relações devem cumprir vêm sendo aprimoradas constantemente, principalmente em relação às leis trabalhistas, que buscam entender novas profissões e funções locais, formas de trabalho. Como exemplo recente, temos o incipiente trabalho em casa, o chamado home office. A impossibilidade da presença dos trabalhadores em seus postos de trabalho levou à elaboração de leis que atendessem essa nova realidade que acabamos de passar. Todavia, em relação aos direitos e deveres do indivíduo, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, elaborada pelos países que integravam a recém-criada Organização das Nações Unidas, que prometia satisfazer as necessidades de proteção, segurança e respeito aos direitos humanos, brutalmente infligidos pelas atrocidades que o mundo acabava de passar com as duas sucessivas guerras mundiais. Assumindo que as relações comerciais é parte importante na formação da sociedade, outra especialidade jurídica que se deve contar para assegurar direitos é a denominada direito societário, que regula as atividades empresariais, baseando-se em princípios como a livre iniciativa, a livre concorrência, a função social da empresa, a livre associação, a inerência do risco e a transparência, entre outros. Princípios condicionantes que devem ser equilibrados quando de sua utilização no cotidiano das organizações, balanceando entre a regulação e a liberdade. Uma justiça que não atravanque a autorregulação do mercado e as relações dela advindas. Outra singularidade importante dos direitos e deveres na evolução humana é a necessidade de discussão de como proteger o cérebro humano das informações que entram e saem através da neurotecnologia. Vem dessa necessidade as normas jurídicas dos neurodireitos, que busca criar um código de ética para neurocientistas e seus resultados de pesquisas nos campos da inteligência artificial, quanto de potencializadores neurais humanos. Esses direitos estabelecem 5 princípios que, diante dos avanços tecnológicos, não devem ser violados: da identidade pessoal, do livre-arbítrio, da privacidade mental, do acesso equitativo e a proteção contra os vieses de discriminação. Somado a essas declarações de direitos e deveres, de âmbito mais amplo, tem-se os códigos de conduta, de ética, entre outros, que regulamenta, em âmbito mais restrito, a civil ou religiosa, uma empresa, uma organização ou uma família devem agir dentro dessas instituições. Esses importantes instrumentos normatizam de forma direta e sucinta
quais valores devem ser observados e quais distorções devem ser evitadas. No que se refere ao líder, os valores para mostrar o caminho e inspirar pessoas para segui-lo, interiorizar e objetivar as bases mínimas do Código de Liderança ajudará na construção de uma reputação de justiça, generosidade e eficiência. Observar que deve preparar o futuro, tendo uma visão de longo prazo. Fazer acontecer agindo para pôr em prática as mudanças, engajar os talentos treinados e outros, formar a próxima geração, delegando e dando autonomia e investir na própria capacitação. Concluindo, sem dúvidas, ao longo da história e cotidianamente, a busca pela justiça entre as relações tem produzido um cabedal de cartas magnas, leis, regras, códigos, estatutos, para orientar nossa trajetória. Como dito, os sinais de trânsito da humanidade têm procurado orientar como se deve trafegar. Por momentos, a sinalização é apagada, é danificada, mas a vigilância tem que ser constante. Advertido, multado, punindo os infratores. O líder, como um desses vigilantes do caminho e fonte de exemplo, deve buscar cumprir e influenciar os liderados no caminho dessa sinalização da via. Enfim, deve trabalhar na efetização dos direitos e dos deveres individuais. Essa foi a compilação das disciplinas que nós tivemos no módulo 3, que gerou um trabalho modular e que eu apresentei como conclusão do curso do módulo 3, e que eu gostaria de ter compartilhado com vocês, e agradeço muito a oportunidade. Companheira Célia Oliveira de Miranda, pedagoga com pós-graduação em psicopedagogia, planejamento e política educacionais, gestão de pessoas, gestão escolar, desenvolvimento da liderança. Estudante do curso de formação em psicanálise. Como associada do Lions Clube Léus Pontal, exerceu os cargos de secretária, diretora social, presidente e, atualmente, presidente da divisão L2D1. Inicialmente, quero saudar a companheira Vera Maria da Costa Mota, governadora do distrito LC1. Quero saudar a companheira Maria Áurea Passos Cardoso, governadora do distrito LA2, do qual faço parte. Saudar o PDG, nosso companheiro João Roberto Moreira Alves, coordenador da equipe de liderança global. Nas pessoas das companheiras e do companheiro, saúdo a todos, companheiros, companheiras, domadoras, léus, que estejam nos assistindo nesse momento. Hoje vamos falar um pouco sobre a liderança como fator de desenvolvimento dos clubes. E trago duas definições. Na primeira definição, a liderança é vista como um processo pelo qual se conduz um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas bem conduzido se transformará numa equipe coesa e com capacidade de gerar grandes oportunidades e grandes resultados dentro de uma organização. A segunda definição, trago uma definição de Schiavenato. Schiavenato, na década de 1992, ele disse que liderança é uma influência interpessoal. Uma influência interpessoal exercida em uma dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana. Uma comunicação para a consecução de um ou mais objetivos. Nesse sentido, analisando essas duas definições,
poderemos então ter a seguinte percepção: ser líder é muito mais que gerenciar tarefas. Ser líder, no contexto atual, exige que aquele que ocupa esse cargo de liderança precisa ampliar o seu olhar, precisa ampliar a sua visão para o que é ser líder de um clube, porque a partir daí poderá observar e ter clareza das forças que existem dentro do clube e das fraquezas que precisam ser combatidas. Em todo clube terá talento, em todo clube haverá valores que estão em nossos companheiros, em nossas companheiras, nas domadoras, leonetos, leonites, enfim. O que queremos dizer é que o líder, com esse olhar ampliado, ele faz com que a sua equipe trabalhe de forma satisfatória, porque o olhar aguçado antes de ir para os companheiros é o olhar para si mesmo, é aquele olhar que ele diz a si, que compreende, que entende a visão, a missão do clube e que ele é, por si como líder, necessariamente o grande incentivador daquela motivação que precisa ser externada no fazer, no acontecer, no envolver-se com as ações do clube. Então, esse líder com esse olhar ampliado, ele vai certamente investir na formação de uma equipe dentro de um ambiente de confiança, um ambiente de bem-estar, porque esse é o ambiente que deve ser cada clube. O clube que tem um ambiente equilibrado, em que a sua equipe de liderados permite ao líder estar lado a lado, porque é a liderança, então esse clube está fadado ao sucesso, ao desenvolvimento crescente. O contexto atual que estamos vivendo, ele traz por si só algumas exigências. E entre as exigências é esquecermos alguns paradigmas, como o autoritarismo, como a burocracia exacerbada, como a falta de autonomia da equipe. O contexto atual nos diz que caem esses paradigmas anteriores para surgirem novos paradigmas. O paradigma da criatividade, o paradigma da inovação, o paradigma da autonomia. E tratando-se de autonomia, não se quer dizer que é desrespeitar os protocolos leonísticos, que é desrespeitar a hierarquia de um clube. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre uma equipe que autônoma colabora com seu líder maior para que o clube se desenvolva cada vez mais de uma forma satisfatória, assegurando-se sempre no espaço que ocupa por meio das suas ações desenvolvidas de forma democrática. Para isso, nós sabemos que o líder deve ser companheiro sempre dentro e fora do clube. Precisa ser inovador, precisa ser animador, precisa ser estimulador, precisa ser, como disse tão bem Chiavenato, o grande influenciador da sua equipe de liderados. Algumas pessoas já nascem com as características de um bom líder, mas outras poderão construir essas competências, construir essa liderança, desde que tenha vontade, desde que tenha um perfil que se adeque a esse espaço chamado o espaço da liderança dentro de um clube. E os cenários de sucessos que observamos em alguns clubes, certamente deve-se a uma excelente liderança que muito bem conduz os seus liderados. Escolhemos então 5 características que consideramos fundamentais e aqui destacamos. Líder precisa ser honesto e íntegro, porque ele é o primeiro exemplo, ele é o exemplo maior dentro do clube diante da sua equipe de liderados. Líder sem criatividade, o clube não se desenvolve, o clube não cresce, porque não tendo criatividade e não tendo humildade para reconhecer-se,
Sem esse talento, ele também não permitirá que os criativos se manifestem e promovam o desenvolvimento do clube. Líder precisa gostar de trabalhar em equipe. Líder precisa desenvolver aptidão para escutar, para ouvir. Porque o líder que escuta e que ouve é o líder que satisfaz a sua equipe e juntos promovem o desenvolvimento do clube nas suas discussões salutares. Líder precisa empoderar a sua equipe, porque o líder de sucesso é aquele que trabalha em conjunto com sua equipe, na união de forças, promovendo esse grande desenvolvimento que é o desejo de toda a liderança de um clube de Lions. Empoderar significa permitir que a autonomia seja presente em todos os momentos dentro do clube, porque todas as discussões que estão em torno da missão e da visão só têm um objetivo comum: promover o desenvolvimento do clube, promover o maior número possível de ações que atendam às causas humanitárias e comunitárias, o grande papel de um clube de Lions. Por fim, um líder, um grande líder, precisa ser comprometido. Imaginemos um líder, alguém que está ocupando essa posição de liderança, se não tem comprometimento, que tipo de exemplo será? Porque dentro do clube nós temos um grupo de pessoas com idades mais avançadas. A motivação faz parte de cada um. Nenhum de nós temos o poder de dar, de motivar o outro. Nós precisamos ter como líderes leões a capacidade de estimular a motivação dos nossos companheiros, dos nossos liderados. Se não existe compromisso para isso, se não existe o olhar da responsabilidade, se não existe a honestidade e a integridade, se não existe aquele pensamento de que os valores e os talentos do clube precisam ser valorizados, precisam ser empoderados, se não existe a autonomia que vai fugir completamente para o líder descomprometido, então, como se falar, como se pensar, como se esperar que um clube se desenvolva? O desenvolvimento de um clube de Lions é o desenvolvimento do seu líder e é o desenvolvimento de toda a sua equipe. Uma equipe coesa, uma equipe equilibrada é aquela em que o líder, sendo o maior comprometido do grupo, senta, discute, planeja, replaneja, cria, inova, aceita as sugestões. E tudo acontece de forma favorável. Por fim, quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui conversando, tecendo em breves minutos as minhas considerações. E digo aos companheiros e companheiras que neste momento me ouvem, que todo clube ele pode e deve trabalhar para o seu desenvolvimento, não esquecendo que o líder não trabalha sozinho, trabalha com a equipe, mas para que a equipe seja brilhante, crescente e desenvolvida, é preciso que o líder seja estimulador, inovador, comprometido, íntegro e honesto. Companheira Leão Maria Lia Parreiras Guedes, médica veterinária pela UFMG. Especialista em clínica de pequenos animais e terapêutica pela UFMG. Especialista em cirurgia de pequenos animais pelo CATAC São Paulo. Especialista em ecologia do fogo pela UFMG. Companheira Leão pelo Lions Clube Lagoa Santa, distrito LC4, Minas Gerais. Boa tarde, meu nome é Maria Lia, eu sou companheira Leão do Lions Clube Lagoa Santa, do distrito LC4, em Minas Gerais. Passarei a discorrer a seguir sobre o tema proposto para o primeiro encontro de especialistas em liderança do Instituto de Desenvolvimento em Liderança do distrito LC1.
O tema proposto foi a liderança como fator de desenvolvimento em clubes de Lions. Liderar é servir. Liderar em Lions é conseguir resultados através de pessoas. Liderar em clube de Lions é uma arte, uma vez que teremos líderes liderando líderes. A maioria das pessoas que se interessam e se filiam a clubes de Lions já possuem o perfil da liderança. Sob esta perspectiva, faz-se necessário aos que postulam ou aceitam cargos de liderança em instituições leonísticas uma preparação essa que deve ser feita com humildade e baseada na observância de conceitos da instituição Lions. O conhecimento de missão, visão e valores de clubes de Lions são fatos iniciais com os quais todo dirigente tem que lidar. Missão de clube de Lions: dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender suas necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através de nossos clubes. Visão de clube de Lions: sermos líderes globais em serviços comunitários e humanitários. Valores de clubes de Lions: são as verdades em que a instituição ou clube acredita e que usa para direcionar suas decisões. São princípios inegociáveis. Cabe aqui a observância do Código de Ética do Leão. Estabelecida uma base inicial, o dirigente pode avançar para um segundo momento, onde é essencial conhecer a identidade e o posicionamento do clube. Este conhecimento proporcionará tomadas de decisões que resultarão em sucesso. É um momento de reflexão, discussão, interação, de avaliação das forças e fraquezas, de oportunidades, do perfil da cooperação e contribuição, da elaboração de planos e definição de metas e objetivos. A comunidade leonística de serviço é constituída nessa etapa. Todos, absolutamente todos os membros do clube devem ser convidados a participar deste momento. É através dessa interação que um bom planejamento estratégico pode ser executado e levado à conclusão satisfatória. O líder, junto com seu time, deve responder a algumas questões. Quais as nossas metas? Quais os nossos objetivos? Como atingiremos essas metas? Como atingiremos esses objetivos? Quais ações serão necessárias para obtermos o que nos propusemos a fazer? Quais recursos serão necessários para implantar cada estratégia? Qual a natureza desses recursos, humanos, financeiros, tecnológicos ou outros? Quais obstáculos deverão ser superados? Quais as responsabilidades e prazos deverão ser cumpridos? Quem fará o quê? Em quanto tempo? Quanto tempo temos para apresentar os resultados? O dirigente leonístico é o responsável por esta condução, fazendo com que membros do clube possam se sentir motivados, envolvidos, amparados, ao mesmo tempo que são conduzidos a resultados satisfatórios e felizes de suas atividades. É fato, equipes bem lideradas gastam menos energia, menos tempo e apresentam melhores resultados. Entenda-se por liderança atividades de treinamento, acompanhamento no trabalho, apoio emocional, qualquer evento que fortaleça o time que está em campo. O reconhecimento dos trabalhos prestados pelos voluntários
ou a demonstração de apreciação por parte do líder aos seus companheiros de equipe é imprescindível. Quando externamos e praticamos o reconhecimento no dia a dia do clube, nossos sócios se sentem bem, valorizados, motivados e mais propensos a permanecerem conosco. Líderes de clube devem estar atentos para a prática do reconhecimento. Segundo o filósofo Voltaire, a apreciação é uma coisa maravilhosa. Faz com que aquilo que é excelente nos outros pertença também a nós. Os autores do livro Comportamento Organizacional, A. R. Cohen, S. L. Fink, H. Gordon, R. D. Willits também afirmam: as pessoas repetem comportamentos que são premiados, evitam comportamentos que são punidos e abandonam ou esquecem comportamentos que não levam a lugar nenhum. Resumindo, um dirigente de clube de Lions que possui uma boa performance de liderança sabe de si, conhece a si próprio, sabe aonde está, sabe onde deseja chegar, sabe com quem gostaria de chegar, sabe quanto tempo tem para chegar, ou seja, sabe quanto tempo tem para cumprir uma meta ou um objetivo. Após a conclusão da atividade, ele para, reflete, comemora o sucesso, introjeta os percalços e recomeça novamente. Esse pequeno ensaio que eu acabei de apresentar foi baseado em uma apostila que me foi ofertada no dia da nossa formatura no curso de liderança. Este presente me foi feito pelo companheiro leão Wallace Tavares, grande motivador de leões do distrito LC4. A ele e ao Instituto de Liderança, a minha gratidão. Muito obrigado. Boa tarde. Companheira leão Zaira Amaral Alves de Abreu, cirurgiã dentista, formada pela OSSE, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em ortopedia funcional do maxilo-respor, notório saber pelo Conselho Federal de Odontologia, especialista em saúde pública pela UNAERP, consultora de saúde, ciências humanas e biológicas do Instituto Histórico e Social Pan-Americano, membro do Conselho de Saúde da União Cultural Brasil-México. Escreveu sobre odontologia do esporte no livro Exercícios na Saúde e na Doença, editora Manoli. Sócia fundadora e tesoureira do Lions Clube Nações de Cultura de Paz. Boa noite. Sou Zaira Amaral Alves de Abreu, do Lions Clube São Paulo Nações de Cultura de Paz. Hoje vamos conversar sobre liderança. Se você quiser liderar, precisará conhecer as motivações da conduta humana. O homem é uma unidade psicológica, um universo de diferenciações especiais e específicas. Um homem é mais complicado que uma constelação. O homem é um animal metabólico, físico-químico. O homem é um animal que pergunta. Para influenciar, motivar e liderar, é necessário saber o que leva este ser a agir. Mesmo sabendo que cada estímulo traz de retorno uma resposta, não se pode criar padrões estereotipados de comportamento. A conduta do homem não é lógica, mas sim psicológica. Só existe uma lógica verdadeira na conduta humana. São os desejos, motivações, aversões, preferências, ansiedades, necessidades e apelos humanos. Nesse sentido, liderar é exercer uma influência que inspire e mova os homens, obtendo deles o máximo de cooperação,
e o mínimo de oposição. Se o indivíduo sabe o que se quer dele, se ele pode fazê-lo, se ele quer fazê-lo, é bem provável que o faça. O homem é um ser gregário. Há sempre uma melhor forma e um melhor momento e um melhor espaço e um melhor tom de voz para influenciar o comportamento dos outros. Todo indivíduo pode ter tendência de desafiar as convenções, de desejar mudanças. Lembre-se, ninguém é, está sendo. Eu enxergo as pessoas através de uma lente que é minha, é a minha forma de ver. Ora, vejo as pessoas não como elas são, mas através da lente que é minha. Mas, através da minha lente, logo passo a me comunicar com as pessoas no grau e proporção como eu as enxergo. Comunicar vem do latim. Comunico, comunicare. Pôr em comum, tomar parte. Comungar, repartir. Comunitar, comunitus. É um advérbio, significam em comum, juntamente, em geral. Comunicar, em geral. Comunicar quer dizer estabelecer laços de comunhão, trazer para a comunidade o que antes era exclusivo, isolado, é copartição, coparticipação. Diante disso, concluímos que nem sempre há comunicação na informação. Se eu digo, domingo você vai ao cinema comigo, pode ser que eu esteja apenas lhe informando, pois se você detesta cinema, eu não estou repartindo nada com você. Porém, se eu falar, ir ao cinema é um ótimo entretenimento, e você conclui, eu não acho, estamos nos comunicando, embora tenhamos pontos de vista diferentes. Mas quando eu falo, vamos ao cinema e fique quietinho, porque você não sabe o que é bom, eu estou apenas informando a minha maneira de pensar, o meu ponto de vista, e não estou me comunicando, pois não comungo nada, não reparto nada. Comunicação se baseia no respeito ao ponto de vista do outro, nem que não seja o nosso, né? Mas como dizia Freud, o homem é um animal de horda que sempre precisou de um chefe. Talvez por isso, pense que a responsabilidade é do líder. A paixão, a sinceridade, o entusiasmo, a voz, a consciência, a cadência, a intensidade, a clareza, a imaginação, a psicologia, a argúcia, a pontuação, a gesticulação, a eloquência, o vigor, a maleabilidade, o humor, a aparência e a preparação na retórica fazem o líder assumir as rédeas do controle da liderança. Obrigada. Companheira Leão Ariane Gonçalves Pimenta, diretora de mídia social, associada do Lions Club Ipicaraí, Bahia, LA2, formada em enfermagem pelo FTC Itabuna, pós-graduação em UTI adulto pelo FACIBA EAD. Foi companheira Léo por 3 anos e meio e atualmente é companheira Leão há 2 anos e meio. Olá, boa tarde. Eu me chamo Ariane Gonçalves Pimenta, faço parte do Lions Club Ibicaraí, sou diretora de mídia social no atual ano leuístico, e eu vim aqui contar um pouco para vocês sobre a minha experiência com relação ao curso de administração que foi lecionado, pelo Grupo Lions do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu, quando fui apresentada a proposta de fazer parte dessa pós-graduação, eu de imediato me senti feliz, porque eu não tenho muitas condições financeiras de arcar com uma pós-graduação, e ter essa oportunidade foi muito louvável para mim, já que seria uma oportunidade à distância, por conta de todo o processo que nós passamos em relação à pandemia, a questão do distanciamento social, e também pela questão da parte financeira, os custos, os gastos que eu teria com relação a poder estudar, a poder continuar estudando
e não ter um custo, porque isso foi proposto de forma isenta, né, de custos para os alunos que fazem parte, para as pessoas que fazem parte dos grupos de Lions espalhados pelo país. Isso para mim foi fantástico, foi maravilhoso. Apesar de administração não ser de imediato a primeira parte assim do viés profissional da minha área de formação, que é a enfermagem, porém nos pormenores você tem que administrar todos os pontos de sua vida, seja na área profissional, seja na área pessoal, você aplica a administração em muitos pontos do seu dia a dia. E, consequentemente, no grupo de Lions, com os meus companheiros, a questão do que foi lecionado, do que foi explicado, do que foi passado para mim com relação à administração de uma forma mais pontual, vamos colocar assim, foi muito bom, tá? Não só para a parte profissional, mas também para a parte do grupo, da vivência, né, do servir, do ato de servir. Obviamente, a gente sabe que se não houver uma administração, se não houver uma liderança, se não houver uma pessoa que seja capaz de mover os seus liderados, mover o seu grupo, não vai para frente. A coisa não acontece como deveria, ficaria desordenado, vamos colocar assim. E esse curso, né, o curso de administração, ele meio que prepara a gente para liderar mesmo o grupo de Lions, entendeu? Porque assim, eu não me via até então como uma presidente. Depois dessa pós-graduação, eu consigo sim me ver como uma pessoa que lidera um grupo, que movimenta pessoas para agir em prol daqueles que não têm, que não sejam tão afortunados assim. Eu sou muito grata, primeiramente a Deus, por ter me concedido a oportunidade, ao meu grupo de Lions, que assim, sem eles, eu particularmente me sentiria incompleta. Eu fui Léo de imediato, durante 3 anos e meio. Passei a ser companheira Leão quando completei a idade, né? Fiquei mais velhinha. E sou companheira Leão já há 2 anos e meio. Então, assim, a minha vivência é muito curta no Lions? Sim. Já vivi muitas experiências positivas? Sim. Já acompanhei de perto muita coisa boa? Sim. Temos muitas dificuldades? Também. Como todos os grupos de Lions enfrentam durante todos esses anos aí de existência, de vivência. Mas o sentimento de gratidão é único. É a palavra de chave mesmo. Eu sou muito grata pela vida de Aurora. Ela foi, assim, uma pessoa maravilhosa durante todo o curso, durante toda essa atenção, todo esse cuidado, todo esse resguardo conosco. Me senti muito amparada em relação a qualquer dúvida, todo o processo de aprendizado. E que, assim, eu tinha uma certa resistência por ser à distância. Eu imaginava que seria uma coisa muito, muito assim, é porque à distância a gente vai ficar solto, não vai ter aquele processo de cuidado da presença, do presencial. Não, foi tanto quanto presencial, se existisse, né? Seria maravilhoso poder sentar numa sala e compartilhar tantos conhecimentos ao vivo e a cores com cada um que faz parte do curso. Mas assim, a questão da atenção, a questão do cuidado, a questão do próprio estudar, do que for passado, do que se estudar, para que a gente pudesse aprender de forma didática, de forma concisa, sabe? Isso foi passado pra gente de uma forma muito fantástica. Todos os professores do curso também tiveram abordagens diferenciadas, obviamente cada um com a sua particularidade, mas que foi passado de uma forma fantástica. E eu fiquei muito feliz, sim, com certeza, em fazer parte. Aprendi, compreendi e pretendo com certeza aplicar todos os conhecimentos que foram passados a mim. Hoje eu tenho como orientadora uma pessoa maravilhosa. Ela tem me cuidado assim com muito carinho,
né, Caroline? Assim, ela tem me cuidado bastante com relação ao meu trabalho de conclusão de curso. A gente sabe que é uma dificuldade, né? Tem aquele medo, aquele receio, mas não tenham medo, não tenham receio. Acontece de uma forma tão natural, é passado para você de uma forma tão natural que fica difícil não compreender, fica difícil não executar. Então, assim, é uma relação muito de amizade, muito de intimidade. Os encontros que nós tivemos virtuais também foram eventos, assim, muito gostosos de se participar, porque a gente via que mesmo à distância, espalhados por todos esses LAs que tem aí no país, LAs, LD, LC, todos os Ls, entendeu? Nós fizemos parte de uma turma, e essa turma era muito unida com relação a ter a compreensão, a ter o entendimento, a ter a aceitação e perceber a diferença entre todos nós e nos aceitarmos e nos adequarmos a isso. Foi muito fantástico. Eu me sinto muito feliz, mais uma vez, me sinto muito honrada e me sinto muito grata de coração pela oportunidade, pelo meu grupo e pela oportunidade que o grupo lá do Rio concedeu a gente de poder fazer isso. Eu sou uma pessoa muito informal. Eu sei que existem muitos protocolos a serem seguidos, muita fala rebuscada, muita fala, mas assim, eu, na minha simplicidade, no meu conhecimento, isso me traz alegria, isso me trouxe felicidade, isso engrandece não só o meu currículo, mas com certeza acrescenta em mim como pessoa. Eu me considero uma líder nata e, obviamente, você aprimorar o que você já nasceu meio que sabendo é muito fantástico. Então, ser líder é isso, liderar é isso, e ter um curso que te possibilite aprimorar, né? Apurar, afinar o conhecimento que, no caso, eu já possuía, didaticamente falando, com relação à administração, mas também com a questão de como ser um líder, como aplicar isso, como mover uma equipe, onde as leis eram aplicadas, de que forma elas são aplicadas. Então, tudo isso foi de um engrandecimento muito grande. E a palavra de ordem realmente é gratidão. Então, eu acredito que quem puder, quem tiver como, quem quiser, quem se interessar, faça. É a melhor coisa que você vai poder fazer, pois aprender é a melhor coisa que existe no mundo. Porque o saber, ele é particular e único. Ele é seu. Ele nasce, ele vive e ele cresce com cada um de nós. E ter a oportunidade de aprimorá-lo é único, é maravilhoso. Gratidão. Companheiro Leão Wilson Douglas Galberto, administrador-geral e público e pedagogo pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduando em gestão escolar. Professor de música de trompa do Instituto Petropolitano Adventista de Educação, IPAE. Ingressou no movimento de Lions aos 13 anos, através do Clube de Castores de Petrópolis Marcos Sena. Passou por diversos cargos no clube e no distrito, chegando ao cargo máximo, presidente da Associação Nacional de Clube de Castores no ano castorístico, 2011-2012. Ingressou no movimento leonístico em 2020 como companheiro leão do Lions Clube Petrópolis Centro. Olá, companheiros. Para mim é uma alegria muito grande poder falar nesse workshop virtual, falando sobre a liderança como fator de desenvolvimento de clubes. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso PDG, João Roberto Moreira Alves, pelo apoio e por poder dar essa oportunidade. Nós podemos falar um pouquinho sobre as reflexões que nós temos feito em relação a essa questão da liderança como fator de desenvolvimento do clube. Hoje, né, nós temos uma percepção muito maior do que é um líder, né? E nessa perspectiva, hoje a gente fala sobre um líder servidor, um líder que é exemplo para os seus liderados, e dentro dessa liderança é que ele consegue de fato desenvolver a sua equipe. Então a gente precisa
voltar um pouquinho às bases, né, principalmente sobre que líder eu sou e de que forma eu tenho inspirado pessoas. A nossa liderança tem que inspirar pessoas. Se esse fator ele não for a primeira coisa que a gente colocar para que eu desenvolva esses aspectos dentro de um clube, vai ser muito difícil a gente compreender de fato a missão, a visão e os valores. O líder hoje é aquele que aponta o caminho, é um servidor, e é aquele que trabalha ombro a ombro, né, com as pessoas, motivando-as. Eu não digo motivando porque a motivação é uma coisa muito interna do indivíduo, mas trazendo para ele elementos que ele consiga se desenvolver e que ele consiga estar motivado a trabalhar em prol do clube. Toda a questão do desenvolvimento, ela passa por uma reflexão interna. E aí eu, como líder, eu preciso parar um pouco e perceber quem sou eu, qual é a minha missão, qual é a minha visão minha, pessoal. Quando a gente fala sobre Lages Internacional, claramente todos nós temos a dimensão do que é a missão, a visão, os valores, as metas. Procuramos entender um pouco sobre as metas presidenciais e a partir daí cada clube vai criando aí a sua maneira, a sua forma. Nós temos elementos aí, né, algumas correntes de clubes especializados que têm dado muito certo porque o clube ele passa a ter dentro da sua essência o que ele realmente vai fazer. Qual é, de fato, a missão dele específica naquele momento. Mas, como um todo, a gente precisa pensar na liderança como algo que vá fazer a diferença na vida das pessoas. E aí você vai me dizer, Wilson, eu já fui líder 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes do mesmo clube. E aí eu te pergunto, o que você fez de diferente? Que reflexões você tem sobre o seu clube? Você diagnosticou, por acaso, alguma dificuldade, algum problema? E a partir dessa dificuldade, desse problema, você começou a trabalhar o desenvolvimento desse clube? Então são fatores que a gente precisa, como líder, estar atento. Dentro desse aspecto, a nossa reflexão ela tem que vir sempre daquilo que a gente está sentindo que é uma dor, a percepção da dor daquele clube. Porque eu só consigo trazer desenvolvimento para algum lugar a partir do momento em que eu descubro aonde está a dor, aonde está o problema, aonde está a dificuldade, para que eu consiga trazer algo que solucione o problema. Não adianta nada, nas nossas percepções como líderes, né, querer impor ou querer colocar algo nosso impresso, né? É muito complicado essa relação. E quando a gente passa a refletir sobre a nossa condição, o eu, e passa a perceber que a partir da identificação do eu vou conseguir modificar a realidade do outro, e a partir dessa modificação eu consigo enxergar um desenvolvimento do todo. Então a percepção de líder para o crescimento do clube, ele tem que vir mergulhado de uma grande reflexão de quem são os seus liderados, quem é esse clube, aonde ele está inserido, quais são as competências, quais são as habilidades das pessoas que eu estou envolvendo. E a partir daí é um trabalho individual. É um trabalho individual no sentido de que eu preciso entender, claro, o coletivo, qual a missão, visão e valores, mas fazer com que as pessoas se acheguem e que elas consigam enxergar o objetivo em comum que elas têm umas com as outras. Nessa percepção, o líder, como fator de desenvolvimento, ele vai conseguir trabalhar, mexer com esse movimento. Conhecer cada realidade, conhecer cada pessoa, que vai fazer a diferença. A gente fala muito sobre companheirismo, né? E isso me remete muito à relação
dos jantares, almoços que a gente, né, sempre os clubes promovem e que agora na pandemia nós estamos tendo um pouco de dificuldade de fazer. Esse momento é o momento em que nós temos a oportunidade, muitas vezes, de identificar pessoas, de conhecer pessoas a fundo, né? Então, eu acredito que hoje, né, agora, é muito mais, vai dar muito trabalho, mas é muito mais o papel do líder, desenvolver um relacionamento com os seus liderados, e a partir desse desenvolvimento de compreensão, de trabalho mútuo, né, e trabalho individual com cada associado, ele vai conseguir sim desenvolver aquele clube. Mas também passa também por uma alta reflexão desse líder, de quem ele é, de como que ele vai passar as informações para essas pessoas a partir do momento em que ele consegue enxergar ali até as dificuldades que ele tem. E aí ele pode traçar uma equipe, né, fazer uma equipe que consiga dar treinamentos, que consigam desenvolver pessoas dentro do clube. Às vezes não é uma competência que ele tem. Eu digo que muito do que a gente aprende é porque a gente vai desenvolvendo, né? Se a gente come da forma que a gente come, se a gente anda, né, com certeza é porque nós em algum momento passamos da fase do desenvolvimento. E dentro do clube isso não é muito diferente. Nós precisamos colocar realmente em prática aquilo que faz a diferença, que é o trabalho individual, o trabalho coletivo, no sentido de unir forças para que o clube consiga desenvolver. Eu só vou conseguir desenvolver um clube a partir do momento que eu conheço ele muito bem. Se eu não tenho nenhuma certeza de quem são essas pessoas, qual é a maneira, qual é a cultura, e a partir daí eu vou trabalhando uma modificação, aos poucos, com cuidado, né, ouvindo, conversando e trazendo toda essa perspectiva. Eu digo que hoje o fator mais importante de um líder que quer desenvolver o seu clube é o relacionamento com o indivíduo. Se eu não tiver um bom relacionamento, se eu não tiver um bom entrosamento com essas pessoas, dificilmente eu vou ter aí um clube de sucesso. Relacionamento, gente, é a palavra que a gente precisa colocar nos nossos dias. Douglas Alexander, né, eu gosto muito do símbolo dele, é um coração, né? Sirva com amor. Você só consegue servir aquilo que você ama. Você só consegue fazer algo acontecer se você amar muito e gostar muito. Então, se nós queremos clubes que se desenvolvam, nós precisamos amar pessoas, gostar de pessoas, e essas pessoas têm que sentir em nós esse entusiasmo e se contaminar com esse entusiasmo, e a partir daí elas vão conseguir ter essa percepção. Relacionamento, essa é a palavra. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Estamos encerrando esse nosso encontro de líderes e foi com muito prazer que nós tivemos a oportunidade de ouvir tantos companheiros de várias partes do Brasil trazendo as suas visões, as suas experiências sobre formas da liderança como forma de desenvolvimento dos clubes. É importante que nós tenhamos as orientações técnicas, e esse grupo é um grupo que trouxe realmente um resultado muito positivo e nós queremos reiterar o agradecimento. Dessa forma, o Instituto de Desenvolvimento da Liderança, que é uma entidade que integra o Distrito LC1, tem sua sede no Rio de Janeiro, subordinado à governadoria do distrito, ao Distrito LC1, cuja governadora é a companheira Vera Mota, esse ano Leonístico, mas transmite realmente essa oportunidade de estarmos juntos virtualmente com o Brasil Leonístico.